Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade, seguindo em frente com o nosso trabalho e, como sempre faço, agradecendo a vocês que assistem ao nosso humilde trabalho, nosso simples trabalho, porém feito com muito carinho e que dão like, que compartilham ou que simplesmente assistem. Sempre que eu faço as resenhas dos filmes, noto que aumenta a quantidade de visualizações. E gosto muito de falar sobre filmes, especialmente os clássicos, porque eu nutro essa paixão pela sétima arte. Eu acho que, para mim, cinema é o maior lazer. E com o cinema você viaja no tempo, você pode ser até aqueles personagens que você gosta, que você vê na tela, e é muito bonito, né? A versatilidade dos bons atores, das boas atrizes, e o conjunto da obra, sobretudo os clássicos, os grandes épicos, não é, do cinema. Porque hoje há toda uma estrutura informatizada, né, de inteligência artificial, que pode fazer esses filmes, mas há 50, 60, 40 anos, a estrutura era muito rudimentar, porém muito cheia de romantismo, né? O romantismo no sentido da simplicidade. Então eu gosto muito de fazer essas resenhas, agradeço aos que gostam também de assistir. Aqui quem fala não é nenhum estudante de cinema, é apenas um amante do cinema, é um jornalista simples que gosta de falar sobre o charme, a beleza e o bom perfume da sétima arte, especialmente de Hollywood. E hoje eu vou falar de um dos filmes que eu mais gosto, que eu tenho também na minha videoteca, e gosto dos atores, especialmente de um. Eu sou fã incondicional, e esse filme é um dos filmes mais longos da história do cinema, ele é um clássico, e aconselho a quem gosta de cinema mesmo, a quem tem paciência de ver uma película, como dizem os espanhóis, veja, porque você não vai se arrepender. Quem não viu, veja. Quem já viu, veja de novo. Nós vamos falar sobre The Ten Commandments, ou os 10 mandamentos. Muita gente fez aí várias versões dos 10 mandamentos, até aqui na TV brasileira. Mas o filme que nós vamos falar aqui é o que fez mais sucesso mundial. Nós vamos falar sobre o filme Os 10 Mandamentos, do ano de 1956. Lá se vão, acho que bem mais de 60 anos. E o filme foi um verdadeiro colosso. Foi uma verdadeira apoteose dentro da história do cinema mundial. O filme foi lançado em outubro de 1956, foi uma produção do cinema dos Estados Unidos e teve um investimento na época muito suntuoso, um investimento de cerca de 13 milhões de dólares e com retorno imediato, porque foi um dos grandes sucessos de bilheteria, que fez com que 13 milhões de dólares se multiplicassem e se transformassem em mais de 120 milhões de dólares de lucro para a indústria que o fez. E há várias curiosidades dentro do filme Os 10 Mandamentos. Nós sabemos que o filme é todo baseado, todo em cima do Antigo Testamento, mais precisamente da história de Moisés, e fala do início, quando ele é abandonado, quando ele é jogado lá no rio, e ele é salvo, até aquela questão dele lá com o povo dele. E quando o Mar Vermelho se abre, aí eu não vou mais falar para não se transformar num spoiler, mas assistam, é muito bom. E o filme, ele chama logo a atenção, eu gosto muito de ousadia, porque o próprio diretor do filme, que era muito conhecido na época, até pela sua ousadia, ele gostava muito de pegar temas bíblicos e jogar na tela,
é conhecido como Cecil B. DeMille. Ele mesmo, num bonito auditório, ele vai para o palco e ele faz um prólogo. Vocês sabem o que é o prólogo, né? O prólogo é um componente, né, de quem gosta muito de literatura, vê o prólogo. Então, ele vai falar sobre o filme, né? Vai falar algumas coisas sobre o filme. Lógico que em inglês, você vê no YouTube, ele está tudo traduzido. Então, isso nunca aconteceu na história do cinema de então. Então, já começa aí a ousadia. Já é um meio de prender o público. Aí, o espectador se depara com uma fita, com um filme de nada mais, nada menos que 220 minutos, com imensos cenários, imensos palácios construídos, com uma riqueza de detalhes de figurino, de fotografia, de iluminação para a época, uma grande ousadia, e um elenco estelar, marcado por nomes como Charlton Heston, Yul Brynner, que eu nutro uma grande admiração, Anne Baxter e Vincent Price. Simplesmente esses nomes. Para quem gosta de cinema antigo, de cinema clássico, sabe de quem eu estou falando. Então, um elenco primoroso, uma iluminação muito bela, os efeitos especiais, os famosos efeitos especiais da década de 50 do cinema norte-americano, e um bom roteiro, um roteiro muito bem marcado, com algum lirismo, com uma estrutura estética, né? Bem interessante, e que alguns críticos do cinema na época eles diziam que era uma mescla de uma peça shakespeariana com uma tragédia grega. Então, os takes, né, digamos como se diz popularmente, as partes do filme, cada parte, cada época, era tudo muito bem feito, foi tudo muito bem arregimentado pelo diretor DeMille. E o filme se tornou um grande sucesso. O filme, o figurino é espetacular, a maquiagem é espetacular. Para mim, quem roubou a cena, quem roubou o filme, digamos assim, talvez porque eu gosto muito dele, foi Yul Brynner, que fez o papel do Ramsés. Já Charlton Heston fez o papel, o protagonista, que fez o papel, lógico, de Moisés. Mas assim, a figura de Yul Brynner, né? Charlton Heston ele tem já uma figura grosseirona. E o Yul Brynner era um homem de baixa estatura, né? Ele não era careca, como muitos pensam. E ele se transformou no verdadeiro faraó do Egito Antigo, muito bem maquiado, muito charmoso, e uma voz máscula e muito imponente na sua atuação. Então, eu achei perfeito o trabalho desse filme. Os atores só tenho elogios para fazer. E é um filme que eu tenho muito carinho, gosto muito de assistir. Então, o filme, lógico, tem os que não gostam, tem as críticas, né? Mas a maioria foi totalmente a favor do filme. Outra coisa interessante, o filme é um drama, é uma aventura. Agora é assim, para quem gosta de filme prático, de assistir 1 hora, não aconselho. Ele é um filme, são 220 minutos, quer dizer, acho que deve ser mais quase, sei lá, 3 horas mais ou menos, leva muito tempo. E algumas coisas interessantes que nós vamos dizer aqui a vocês, a respeito da produção do filme, é que o filme foi feito uma parte no próprio Egito e uma parte também no Sinai. O próprio diretor, o DeMille, ele durante o filme, né, ele sofreu um ataque cardíaco e teve que se ausentar lá das filmagens, e o médico disse, olha, você não volta, porque se você voltar você vai morrer. Mas ele foi teimoso, voltou e segurou o filme e ainda viveu muito tempo. A versão de 1956 não foi a primeira, foi a segunda, porque houve uma primeira versão feita por DeMille no ano de 1923, porém não teve o êxito que teve essa segunda versão. Outra coisa interessante é que o ator que ia fazer o papel de Moisés seria outro,
mas ele não foi aprovado, ele também na hora H ele desistiu, então o Denis disse, então vamos pegar o Charlton Heston. Outra coisa interessante é que aquelas cenas que tem ventania, a direção do filme, né, a produção agradece muito ao exército do Egito, que forneceu aqueles grandes ventiladores para fazerem as tais cenas. Então, o roteiro foi muito bem conduzido, uma ótima direção de fotografia para a época, e eles ganharam o Oscar por melhores efeitos especiais. Receberam indicações também por melhor filme, melhor direção de arte, som, figurino, e ganharam o Globo de Ouro no ano de 1957, pelo conjunto da obra. Então, fica aqui um registro de coisa boa, da gente ver coisa boa, porque quando a gente vê coisa boa, a gente fica bem. Assistam ao filme Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, na internet você coloca Os 10 Mandamentos 1956 e vocês vão ver uma ótima peça de cinema que vocês não vão se arrepender. Para quem gosta de cinema, para quem gosta de riqueza de detalhes, para quem gosta de boa atuação, que é algo muito difícil hoje da gente ver, da gente assistir, assista que você não vai se arrepender. Eu futuramente vou fazer resenhas sobre grandes nomes do cinema mundial, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, tem muita gente boa. E eu creio que eu vou começar com Yul Brynner, que eu particularmente sou fã. Eu acho Yul Brynner espetacular. O cara tem ele tem um arquivo, ele tem um currículo de filmes. Eu gosto muito de atores que eles fazem um papel hoje, daqui a um ano eles fazem um outro filme, novela, sei lá o que for, é uma outra figura, é uma outra estrutura. O cara se caracteriza, uma hora está com barba, outra hora está com cabelo grande, outra hora raspa tudo. Eu acho que o verdadeiro ator é esse que ousa. Ele ousa, ele vive o personagem, quando termina aquele personagem, aquela novela, aquele filme, morreu e surge um novo personagem. Então, eu quero falar sobre esses grandes nomes, essa turma que realmente era competente mesmo e que vale a pena a gente falar aqui sobre eles, porque cinema é muito bom. Então, meus amigos, para vocês aí mais uma resenha de filme. Agradeço desde já quem assistir. Está contado e até o nosso próximo vídeo.